Manhã de informação da Rádio Unia. Um olhar académico atento aos acontecimentos do país e do estrangeiro. Política, economia, sociedade, cultura e desporto. Manhã de informação da Rádio Unia. Rádio Unia, a sua rádio académica. Ora, então, votos relevados, muito bom dia. Depois de termos falado dos grandes contribuintes, numa entrevista que Manuel Nguza conduziu, falou com um dos responsáveis da Ernst Young, consultora, que nesta terça-feira lançou ou apresentou a sua terceira edição do livro que refere-se aos grandes contribuintes em Angola. Ouvimos também a música Bota Bota de Paulo Flores e vamos agora falar sobre o CAPRE, vamos falar sobre formação de professores, o contributo do CAPRE para motivar o professor no processo de ensino e aprendizagem, bem como a importância do investimento privado em projetos sociais ligados à educação. São estas as temáticas que nós temos e esta abordagem está incluída no Dia Mundial do Professor que se vai realizar, ou que se vai assinalar, no caso, no dia 5, ou seja, no próximo sábado. E temos em estúdio as duas senhoras que nos vão falar um pouco sobre o projeto CAPRE e sobre estes dois assuntos que já aqui avançamos. Passamos a cumprimentar a ilustre Margarida Guerra, coordenadora e pedagoga do CAPRE. Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Unia. Bom dia. E também a ilustre Denise Pinheiro, que é coordenadora da Direção de Responsabilidade Social do BFA. Bom dia e bem-vinda igualmente à Rádio Unia. Muito obrigada, bom dia. Começamos pela ilustre Margarida. Primeiro queremos perceber qual é o ponto de situação do CAPRE. Por esta altura, como é que está o projeto, qual é a avaliação que se faz do que foi desenvolvido até o momento? Mais uma vez, bom dia a todos. O CAPRE já iniciou em 2018, em junho, portanto no ano passado. Já estamos há um ano e alguns meses no terreno. É um projeto de capacitação para professores primários. Neste momento estamos apenas na província de Luanda, em todos os municípios, nos 9. Tivemos uma fase inicial que terminou em janeiro, que foi a primeira fase de formações, onde só estávamos com formação. Estas formações funcionam nos 2 períodos, ou seja, a ideia é não tirar os professores da sala de aula, mas fazer com que eles deem as suas aulas no período em que lecionam e no período seguinte possam frequentar então a formação. Agora, desde fevereiro até ao momento, estamos com a segunda fase, como nós lhe chamamos, que é a fase de formação e acompanhamento. O acompanhamento é uma coisa mais individual, de 1 para 1, em que nós nos dirigimos, quando falo nós, a equipa que está no terreno, vai às escolas e faz o acompanhamento personalizado de cada professor que já passou pela formação do CAPRE. Vocês, CAPRE, trabalham por enquanto com professores do ensino primário e público? Sim. Com prioridade, estamos agora a fazer o maior número de escolas públicas, escolas, neste caso os professores, que lecionam no ensino público. Temos muitos professores que lecionam no público e também lecionam no privado, portanto. Mas neste momento, sim, é a prioridade em ensino público apenas. Ilustre Denise, como é que o BFA entra para este projeto, ou seja, porque é que decidiu juntar-se a este projeto? Bem, o BFA tem uma política de responsabilidade social. Desde 2005 que nós temos um fundo, uma dotação anual para um fundo de responsabilidade social. E a partir deste ano resolvemos apoiar projetos mais estruturantes. O BFA decidiu
reavaliar e reestruturar o seu apoio para a área social, e este ano avançamos com projetos mais estruturantes e projetos que tivessem um impacto real na sociedade e que pudessem ser avaliados no seu impacto e na sua abrangência. E é aí que abraçamos este desafio de apostar na capacitação dos professores primários, porque acreditamos que realmente a educação e a educação das crianças é uma prioridade para a sociedade, e se é uma prioridade para a sociedade, é uma prioridade para o BFA. E qual é a avaliação que vocês fazem desta parceria já? A parceria começou este ano, este ano foi a primeira vez que nós abraçamos este desafio, e até o momento tem sido uma parceria com muito bom fruto, e estamos muito satisfeitos e muito agradados com os resultados que temos obtido até o momento. Muito bem. Margarida, vocês, como disse, estão a trabalhar nos 9 municípios de Luanda. Como é que tudo começou? Como é que é o processo, olhar primeiro para a primeira fase que foi essencialmente formação? Como é que foi o processo de seleção dos professores, das escolas, ou tudo isso ficou na responsabilidade do Ministério? Nós temos o apoio, obviamente o projeto é do Ministério da Educação, é apenas implementado pela Deberites, que é a empresa onde eu trabalho, e nós na implementação também precisamos do apoio institucional, ou seja, do apoio do Ministério, exatamente para isso, para o Ministério nos ajudar com as listas que nós precisamos dos professores de cada município. Essas listas são-nos entregues pelas repartições municipais, e depois nós fazemos uma avaliação e criamos os próprios salas, não é, de aula para fazermos a formação. Os professores neste momento estão a ser divididos pelos ciclos. Se o professor leciona o primeiro ciclo, que é a primeira classe ou a segunda classe, estará enquadrado numa formação referente ao primeiro ciclo só. Se o professor leciona o segundo, exatamente igual, portanto, assim sucessivamente nos 3 ciclos da educação primária. Como eu já lhe disse, funcionamos com os 2 períodos, portanto, período da manhã e período da tarde, para dar oportunidade exatamente a todos os professores poderem participar. Nos momentos de pausa, às vezes torna-se mais fácil, porque os professores estão um bocadinho mais livres, no sentido de poderem deslocar-se às formações com uma maior facilidade, e nós colocámos também uma equipa em cada município exatamente para facilitar o trajeto também do professor. Esta formação é feita numa escola que nos é... Ou seja, vocês levam a formação ao professor, ele não precisa se deslocar. Não, na realidade ele desloca-se dentro do seu município. Exatamente, mas não de um município para o outro. Tentamos facilitar, porque as escolas, ou seja, o espaço que nos é dado que nos é emprestado para fazer a formação, tem que ser também um espaço que não esteja ocupado, não é com salas de aulas. Portanto, quando as aulas estão a decorrer, há uma maior dificuldade em termos de espaço. Graças a Deus temos conseguido, temos apenas que estamos a negociar, mas de resto todos os municípios estão preparados para receber agora uma formação já na próxima semana. Portanto, isto depende muito do apoio que nós precisamos institucional. Precisamos mesmo do Ministério da Educação. Temos um representante que está sempre connosco, um representante do Ministério, que foi nomeado pelo Ministério para nos acompanhar e nos ajudar nestas situações. E pronto, e de resto temos a nossa equipa que está no terreno e que diariamente também faz contactos e que vai conhecendo cada vez melhor as pessoas daquele município, não é? Portanto, já é a casa deles. O projeto de capacitação para professores primários, que, como vocês disseram, está já desde junho do ano passado, vocês estão a utilizar a metodologia ensinar a ensinar. Nós gostaríamos que nos falasse um pouco dessa metodologia. Como é que funciona? Ensinar a ensinar é a metodologia da Deberites, que nós usamos no projeto CAPRI, que foi desenhada para esta capacitação para professores primários. O que é que isto quer dizer em palavras muito simples? É que nós não vamos ensinar
a matemática, ou seja, que 2 mais 2 são 4, e não vamos ensinar a leitura e a escrita, como é que se escreve a palavra João. Ou seja, nós vamos ensinar metodologias, através de metodologias que são mais apelativas, mais dinâmicas e motivadoras para o professor, que é aqui o ponto principal, para que ele possa então aprender que 2 mais 2 são 4 e que João se escreve com J e tem um til no O. Portanto, é através das metodologias que nós queremos que o professor possa ensinar de uma forma mais apelativa, que não se apegue tanto aos livros e ao que os livros dizem, que faça com que a sala seja um sítio acolhedor e em que todos participam, não é o professor para os alunos, mas sim o professor com os alunos. Ou seja, mudar um bocadinho a disposição das carteiras na sala, trabalhar muitos trabalhos de equipa, em que todos eles podem participar, e isto está a par também com esta mudança que o próprio Ministério da Educação está a fazer, com os manuais e com a própria postura do professor dentro da sala de aula. Portanto, nós estamos em parceria com eles nisto, para que todos juntos consigamos que realmente haja uma mudança e uma melhoria no sistema de ensino e que se reflita também na motivação do aluno, que vem através da motivação do professor, não é? Porque o grande objetivo do CAPRI é motivar o professor dentro da sala de aula, que era o que nós sentíamos no início mais do processo, né? Sim. Já vamos falar mais sobre esta questão da motivação e o que é que o CAPRI, quais são as técnicas, né, que o CAPRI utiliza para motivar o professor. Vamos fazer uma pequena pausa, são 8 horas em Angola, uma breve pausa, são apenas alguns segundos, e já retomamos a conversa. Estamos a falar sobre o projeto CAPRI, o projeto de capacitação pedagógica, ou capacitação para professores primários, desenvolvido pela The Bridge, e tem a chancela do Ministério da Educação com o apoio financeiro do BFIA. Já retomamos aqui a conversa com as senhoras, nomeadamente, no caso, Margarida Guerra, que é a coordenadora e pedagoga do CAPRI, e Denise Pinheiro, que é a coordenadora da Direção de Responsabilidade Social do BFIA. Para mais daqui a pouco. Bom dia, bom dia. Partilha as tuas fotos com o Unitel Selfie, com uma câmera de 5 megapixels e 8 GB de memória interna. Se quiseres comprar o teu smartphone sem teres que gastar muito, este é o telefone certo. Disponível nas lojas Unitel. Hello, my friend. Hello, friend. How are you doing? I'm fine. And where are you going? I'm going to school. É assim mesmo. Aproveite a oportunidade de fortalecer o seu inglês todas as quartas e quintas-feiras às 21 horas pontualmente aqui na Rádio Unia. Just like that, take advantage of the opportunity to strengthen your English every Wednesdays and Thursdays at 2100 hours on the clock here at the First University Radio of Angola. Simplesmente Domingo. Aos domingos, das 10 às 12. Você tem um programa com qualidade e bom gosto. Música para os seus ouvidos. Saúde e bem-estar. Ponto de reflexão. Sugestão de leitura. Livro aberto e sorteios. Venha passar a manhã de domingo conosco. Aqui na 92.3. Rádio Unia. Simplesmente Domingo. Papo reto, conversa direta, sem blá 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 e sem tabus. Olá, ouvintes queridos da 92.3 Rádio Unia, nossa rádio universitária. Aqui quem vos fala é aquela voz brasileira que vocês já conhecem, Cisa Guiar, sexóloga, e vim aqui contar para vocês que o nosso programa Papo Reto vai retornar. Sim, aquele programa informativo, educativo,
educativo, com bons temas sobre sexualidade, educação, comportamento, boa música, bons convidados. É já na próxima quinta-feira. E espero por vocês na quinta-feira, 17 horas, no Papo Reto. Papo Reto, conversa direta, sem blá 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 e sem tabus. Então estamos de regresso a confirmar que a partir das 17 horas o programa Papo Reto regressa à antena com a sua segunda temporada, Cissa Guiar. Vamos voltar então a falar sobre os temas sem tabu, todos os assuntos ligados à sexualidade, à juventude, ligados à saúde e muito mais. Nós falamos aqui sem tabu, então às 17 horas, aqui na Rádio Unia, o Papo Reto com a Cissa Aguiar, e no domingo, o Simplesmente Domingo, com a sua nova temporada. A condução será do Vladimir Mateus. Ora, vamos então retomar aqui a nossa conversa com a Margarida Guerra, da coordenadora e pedagoga do CAPRI, a Denise Pinheiro, que é coordenadora da Direção de Responsabilidade Social do BFA, e é por aí onde nós começamos. Ilustre Denise, nós falávamos aqui em off daquilo que são as vantagens, não é, que o banco o BFA obtém com esta parceria, por exemplo, ou com outras relacionadas à responsabilidade social, porque há não uma lei como tal, mas há todas as instituições têm uma responsabilidade. O BFA virou-se para esta área da formação. Por que é que vocês viraram-se para a área da formação, e como é que vocês, no caso, o que é que vocês ganham participando de um projeto desta natureza? Bem, durante este ano não é só o projeto da educação. O projeto da educação é apenas um dos projetos que o BFA tem este ano. Nós anunciamos há bem pouco tempo atrás, no dia 19 de agosto, nós assinamos um acordo com o Governo Provincial do Cunene e com o Unicef para o combate à seca no Cunene, com um programa de apoio às populações. Temos o projeto CAPRI. Temos um programa que já lançamos o ano passado e que abrimos as candidaturas este ano, no início do ano, que é o BFA Solidário, que é um programa específico para as organizações do terceiro setor, para as ONGs. Apoiamos, na verdade, o nosso slogan é apoiar quem apoia, é apoiarmos as organizações a desenvolverem projetos dentro das comunidades e, com isso, capacitá-las financeiramente e com algum apoio para que elas possam desenvolver melhor os projetos que têm em carteira, e o CAPRI é apenas um deles. O que é que ganhamos com isso? Eu acho que a pergunta tem que ser feita ao contrário. Por que nós não estaríamos envolvidos numa questão dessa? O grande ganho do BFA e de entidades como a nossa é, no fundo, poder participar dos problemas ou da resolução dos problemas que Angola enfrenta neste momento. Ajudar Angola a ultrapassar os desafios e a enfrentar os desafios que enfrenta no dia a dia. Sabemos que vivemos um momento especial. Neste exato momento, Angola está a passar por um momento particularmente especial, e eu acho que é mais do que natural que entidades como o BFA, que é um banco angolano, um banco de angolanos... Com mais de 20 anos. O BFA tem 26 anos. 26 anos já, sim, né? 26 anos no mercado em Angola. É mais do que natural que esteja presente na vida de cada um dos angolanos. Nós estamos presentes na educação, pretendemos estar presentes na saúde também, estamos presentes na inclusão social e apoiar a população do município do Cunhinga, do município de Ombanja, no Cunene, a ultrapassar os desafios que a seca impõe. Então, o nosso maior ganho é este mesmo, é fazermos parte deste momento, ajudarmos os angolanos, ajudarmos a comunidade e a sociedade angolana a ultrapassar os desafios que a situação atual impõe. É retirar um pouco também a ideia que as pessoas têm de que os bancos são preocupados apenas com os lucros? As empresas são preocupadas apenas com lucros? Todas as empresas privadas têm o lucro como uma das preocupações, mas não é... O BFA, na verdade, não é um pioneiro nisto. Podemos ser o pioneiro em Angola, em projetos mais estruturantes, mas é mais do que natural que não se retire apenas, mas que de alguma forma possamos dar de volta à sociedade.
O lucro é uma preocupação com todas as empresas privadas, não só os bancos, né? Isto é geral. Mas o devolver à sociedade é também uma preocupação, e é uma preocupação para nós, e é uma prioridade para o BFA. Dona Ilustre Margarida, vocês, CAPRE, estão a trabalhar com 3 áreas específicas, nomeadamente a leitura e escrita, matemática, desporto, arte e cultura. Por que destas 3 áreas? Porque é nestas 3 áreas que está a base para tudo o resto, e portanto o projeto desde o seu início, nós trabalhamos com o INID, que é quem faz todos os conteúdos dos materiais para o Ministério da Educação, e nós, ao desenharmos o guia pedagógico, que é o guia que acompanha todos os professores que participam nas formações, eles entregam um guia pedagógico que tem algumas metodologias, algumas atividades que são feitas e trabalhadas para estas diferentes áreas, e focado nas coisas que o programa de educação daquele ciclo tem que fazer. Neste momento nós estamos a trabalhar por ciclos, divididos por ciclos. Fazemos temos a leitura e escrita, a matemática e o desporto, arte e cultura. Dentro do desporto, arte e cultura temos as histórias, as canções, as expressões, todas as formas de expressão, portanto a música, a expressão plástica, a expressão dramática, todas elas estão incluídas aí nesse desporto, arte e cultura que nós lhe chamamos, e a matemática e a leitura e escrita, porque são a base para tudo o resto. Por que não a língua portuguesa? A língua portuguesa ou já está na leitura inserida escrita? Na leitura e escrita. Ok. E quais são as dificuldades que vocês encontraram nos professores? Estamos aqui a nos referir naquele primeiro contacto com os professores, nas primeiras aulas, da primeira fase do projeto. Eu não diria dificuldades, porque dificuldades nós nesse sentido não encontramos. O que nós encontramos foi professores menos motivados, e que o que nós queremos realmente com o CAPRE, e temos visto já muitos resultados agora com esta fase de acompanhamento, é que a motivação e a postura do professor dentro da sala de aula e na própria escola é completamente diferente. E isso faz muita diferença quando dentro de uma escola, no ambiente escolar, faz muita diferença também para aquilo que o próprio aluno, a motivação com que o aluno vai para a escola, quer ir para a escola, quer participar, quer aprender, portanto, e essa foi realmente o nosso foco. E não quer dizer que no início nós tenhamos encontrado dificuldade. Acho que dificuldade não é a palavra certa neste caso, mas sim estava fechado numa caixinha e nós... E como é que vocês fizeram para que eles conseguissem mais motivação, por exemplo? Os formadores que estão no terreno Quais a fazer... são essas técnicas que vocês aplicam? Os formadores que estão no terreno a fazer estas formações, por município, como eu já disse há pouco, eles tiveram uma formação connosco durante 2 meses, em que tivemos a parte teórica e a parte prática, abordámos muito o tema comportamental, como é que eles devem, qual é que é a postura, como é que eles devem estar perante o outro, não é? Não tanto na situação de escola, mas também para a vida. Porque eu acho que é muito importante nós também estarmos bem connosco próprios para poder também estar bem no nosso trabalho, não é? E a profissão do professor é diretamente ligada a pessoas. Nós não trabalhamos com papéis, não trabalhamos com computadores, não trabalhamos com microfones, nós trabalhamos com o outro. E isso é muito importante, e portanto nós temos que estar bem connosco e satisfeitos realmente naquilo que nós fazemos, para poder fazê-lo da melhor forma.
Essa é uma primeira abordagem e depois, obviamente, que temos algumas metodologias, por exemplo, que estão focadas nas tais áreas que nós falámos, como, por exemplo, a divisão silábica, a construção de conjuntos através de figuras geométricas ou através de situações da própria sala, das próprias crianças ou do envolvimento em que está o professor. O que nós pretendemos e o que eu já vejo nas salas de aula é, quando eu entro nas salas de aula de hoje, já vejo coisas na parede, como os números, o abecedário, as figuras geométricas, umas regras da sala. A configuração das salas contribui para o melhor aproveitamento? Muito. Porque a estética, não é, da sala, a estética, óbvio que não é paredes pintadas, não estamos aqui a falar em paredes pintadas ou arranjadas, janelas ou não janelas, estamos a falar na estética em termos de trabalhos, de conteúdo. É muito importante porque é aquilo que o professor trabalha na sala de aula, não é? Trabalha dentro da sala, portanto, porquê que não o vamos expor para os outros? Para eles próprios, para se sentirem orgulhosos com aquilo que eles realmente estão a fazer. E isso funciona exatamente para a metodologia que nós utilizamos, a tal metodologia que eu falei de equipa, de um trabalho em equipa, ou seja, todos os trabalhos que são lançados nas salas de aula podem ser feitos numa pequena equipa, em que haja uma competitividade saudável, obviamente, mas que é importante para eles perceberem e tentarem, não, temos que ganhar, temos que ser melhores que aqueles, ou seja, esta competitividade é muito importante e é saudável, não é? Ninguém vai ganhar aqui uma taça ou vai ganhar um cheque, mas vão ganhar conhecimento, e isso é muito importante e faz com que o aluno queira voltar, queira participar, queira estar, se possa ouvir também. Porque o que acontecia no modelo básico da sala de aula é que o professor dá aula, chama o aluno ao quadro, o aluno vai. Muitas vezes caímos no erro de chamar aquele aluno que nós sabemos que vai dar certo, não é? E aquele que se calhar é mais envergonhado, não está tão preparado para aquele tema, fica um bocadinho de parte, não é que fique de parte, mas não é chamado com tanta frequência, e o Capri vem exatamente alterar isto, ou seja, dar oportunidade a que todos possam mostrar a sua criatividade, a sua participação, e temos tido muitos professores muito surpreendidos com alguns dos alunos de sala que eles próprios nem se calhar conheciam, esses dotes tão importantes que agora se estão a ver. Quando nos referíamos à questão da configuração, Margarida, olhávamos também para a própria arrumação das carteiras, por exemplo. Este modelo que ainda é muito frequente em Angola, de uma carteira por trás da outra, nos dias de hoje prejudica, ou de alguma forma diminui a celeridade no processo de aprendizagem do aluno? Não prejudica. Isto, a meu ver, não prejudica, como é óbvio, mas é muito importante que haja um outro modelo. E isso vai ter que depender um bocadinho do professor, da atividade que ele vai fazer. Se aquela atividade funciona melhor, é aplicada melhor com outra disposição das carteiras, em que eles estão virados frente a frente. Quando nós trabalhamos em equipa, não podemos trabalhar de costas uns para os outros, não é? Portanto, o trabalho em equipa requer estarmos a olhar e estarmos na nossa equipa, ou seja, um trabalho de equipa mesmo. Portanto, aí as carteiras têm que ser posicionadas conforme a atividade e conforme aquilo que o professor quer realmente passar. E agora nas salas que eu tenho passado desde que o Capri começou, vejo com muita frequência as carteiras expostas de uma outra forma, viradas uns para os outros, em círculo,
muito variadas. Já vamos conhecer os números do CAPRI, mas por enquanto os números do BFA. Denise Pinheiro, vocês têm um valor global envolvido ou desenhado para este projeto. Estamos a falar em quanto e como é que é feita a dotação, por exemplo? Para este ano foi dotado 243 milhões de kwanzas. É o valor da dotação para este ano. É feito por tranches, há um modelo de acompanhamento, há encontros e avaliação de utilizações e o desembolso é feito mensalmente. Ok, Margarida, os números do CAPRI, e quando falamos dos números nos referimos a aquele leque de formadores, porque disse que primeiro vocês formaram os técnicos que foram dar formação aos outros professores. Estamos a falar em quantos Nós temos neste técnicos? momento 26 formadores no terreno. Distribuídos nos 9 municípios? Sim. Neste preciso momento, desculpe, neste preciso momento, Ikolibeng e Kisama não estão com formação. São os municípios com menos professores. Já estivemos lá, vamos voltar. Mas pronto, não há justificação de nós estarmos com uma sala permanentemente com formadores, porque não se justifica o número que existe. Mas sim, nos 9 municípios. Estamos a falar em quantos técnicos por município, por exemplo? Ou isto 4, varia? 3, 4. Temos um porta-voz e depois temos 3 formadores. Ok. Normalmente é um por ciclo, portanto são 3 porque cada um tem o seu ciclo mais desenhado. Não quer dizer que eles não estejam os 4, neste caso, preparados para os ciclos todos, mas cada um tem o foco no seu ciclo. E os números, falávamos dos números, não é? Exatamente. Nós até ao momento já capacitámos cerca de 5.700 professores. E desses 5.700 podemos acompanhar 360, isto é mais ou menos, para ser números mais certos. Portanto, já passámos por várias escolas de todos os municípios e dentro dessas escolas já podemos acompanhar individualmente cerca de 360 professores. O acompanhamento parece pouco, mas é importante pensar-se que o acompanhamento é individual. Enquanto a formação, nós podemos capacitar numa formação 25 professores ao mesmo tempo por ciclo, portanto, podemos fazer 120 professores por dia. Num acompanhamento, isso já não é possível, porque nós temos um formador para um professor. E daí os números subirem mais lentamente. E como é que vocês, ou seja, como é que os próprios professores hoje atuam? Isso, já olhar para esta segunda fase, que é aquela do acompanhamento como tal, a avaliação que vocês fazem da aplicação daquilo que vocês passaram ao longo da formação na própria sala de aula? Eu acho que tem sido bastante positivo. Os professores saem da formação já com uma motivação diferente e é exatamente isso que nós pretendemos. Portanto, com vontade de expor na sala de aula aquilo que eles aprenderam na formação. Há uns que precisam um bocadinho mais de ajuda, daí o nosso acompanhamento. Nós chegamos a todos. O acompanhamento não é, nós não vamos investigar como é que as coisas estão a ser feitas, nós vamos, como a palavra diz, acompanhar o professor, dar-lhe um apoio, dar-lhe um suporte para as necessidades que ele tem encontrado dentro da sala de aula, depois de ter recebido a formação connosco. Portanto, já há uma ligação com os formadores, não é? Porque esse professor que vai ser acompanhado já teve na formação durante 10 dias, portanto já criou alguma relação com o formador e agora dentro da sala de aula vão os dois ver de que forma é que podem ser então implementadas essas metodologias, essas atividades que foram passadas. Muitas vezes nós chegamos às salas de aula para o acompanhamento e nem precisamos praticamente de fazer nada, porque há professores que estão
com uma facilidade enorme e pronto, só faltava ali uma formação para eles porem as coisas em prática e verem as coisas de uma outra forma que faz com que eles também vão mais contentes e mais felizes para as salas de aula e isso também se possa replicar no próprio aluno, não é? É caso aqui para dizermos que professores motivados, alunos motivados? Exatamente, sim, claramente. Denise Pinheiro, uma vez mais, vamos olhar para a vossa responsabilidade social. O BFIA, em termos de acompanhamento do projeto, tem recebido relatórios, acompanha também, digamos que tem também um técnico que volta e meia vai para as próprias escolas ou para os espaços onde acontece a formação dos docentes. Como é que vocês fazem o acompanhamento do CAPRI? Nós recebemos relatórios regulares do CAPRI, temos os relatórios mensais, temos os relatórios, os pontos de situação semanais, há reuniões de acompanhamento, há encontros entre as partes envolvidas, com a DBRIDES, com o Ministério da Educação e nós, tentarmos perceber como é que anda o projeto, que dificuldades, que desafios existem. Sim, há. Já tivemos, sim, nas escolas, a tentar perceber como é que é feito, qual é a metodologia usada e participamos, no fundo, ativamente e pretendemos estar ativamente dentro do projeto em todas as fases para tentar perceber, não como polícias nem como fiscais, mas tentar perceber o projeto, tentar perceber os desafios, porque muitas das vezes há questões que gostaríamos que andassem um bocado mais rápido, outras mais lento, porque que isto não anda, porque que aquela outra situação não está resolvida, mas estando dentro do assunto, sendo uma parte envolvida e participativa no projeto, conseguimos perceber muitos dos desafios que o projeto, os professores e mesmo os pedagogos e o próprio Ministério da Educação têm durante o projeto e durante o processo de implementação do projeto. Então, nós fazemos realmente questão de sermos parte integrante e não só o elemento que assina o cheque no fim do mês para pagar as contas. Nós queremos estar dentro e estamos dentro do projeto, a participar em todos os passos deste projeto. Vocês olham para a educação como uma área sensível, daí terem apoiado o CAPRI? A educação é prioridade. Nós não existimos se não tivermos quadros educados e quadros formados. E o ensino primário é a base de tudo. Tivermos uma boa instrução primária, um elemento que fez uma boa instrução primária, que teve um bom professor, uma boa formação primária, já temos meio caminho andado para termos um bom técnico. Então, de alguma forma, é um investimento mais do que de uma doação que o BFA está a fazer. É um investimento para os futuros quadros do BFA. Daqui a 25 anos, as crianças que hoje estão no ensino primário, quiçá poderão ser quadros do BFA e amanhã possamos falar com alguma propriedade de contribuirmos para a capacitação do professor, que foi o professor primário do que hoje é um técnico do BFA. Isso para nós é sem dúvidas um dos projetos que mais nos orgulha participar. Ilustre Margarida, a olhar para os novos municípios, qual deles, digamos que se destaca em termos de números de professores capacitados pelo CAPRI e aí onde vocês encontraram, digamos que, professores com menos motivação? O número mais elevado, eu penso que é Luanda, devido também o município de Luanda, devido aos distritos todos pelo que está composto e as pessoas estão muito concentradas em Luanda município, mas Cazenga também tem muitos, Viana também tem imensos, Cacoaco também, ou seja, eu acho que todos eles têm um número bastante considerável de professores já capacitados e que ainda podem ser capacitados até ao final do ano, portanto aproveito para apelar também ao professor que se dirige à repartição. É uma iniciativa, digamos que individual do professor ou depende da escola em que ele está inserido?
vale das duas maneiras. Pode ser do professor, porque já ouviu um colega que já fez e disse-lhe vai fazer a formação do CAPRI, o próprio professor procura o CAPRI para se inscrever e saber quando é a próxima formação. E pode ser também do próprio diretor da escola, o gestor da escola, que quer que os seus professores participem na formação do CAPRI. Portanto, nesta segunda fase já estamos a jogar com estas duas formas, porque já começamos a ser mais conhecidos no meio escolar e acabamos por ir por todos os caminhos que conseguimos para criar as tais listas de professores para podermos formar então um grupo para formação. No caso, até ao fim de 2019, o programa passa por formar mais professores ou por este acompanhamento que está a ser feito? Formar. Estamos a falar em quantos, por exemplo? No final do ano letivo, o ano passado foi exatamente igual, nós apostamos mais na formação, porque os professores já estão naquela fase de os exames, o fecho do ano letivo, portanto apostamos muito mais numa formação contínua, ou seja, acaba um ciclo de formação, começa outro, acaba um, começa outro, vai depender do número de professores que temos inscritos, mas vai tudo correr bem, portanto vamos ter ciclos seguidos, como foi exatamente o ano passado, que não parámos, foi um atrás do outro até ao final do ano. Estamos então a conversar com as senhoras Margarida Guerra, agora que quase que ia batizá-la, coordenadora e pedagoga do CAPRI, e Denise Pinheiro, que é a coordenadora da Direção de Responsabilidade Social do BFA, que é o banco parceiro oficial deste projeto do Ministério da Educação, desenvolvido pela The Bridge Global Angola. Ora, então estamos a caminhar já para o fim desta nossa conversa. Em termos de futuro, Margarida, o CAPRI vai continuar? Como é que vocês pensam aplicar já programas para sair de Luanda, por exemplo, e para outras províncias? Por exemplo, para o Cunene, onde o BFA já lá está com um projeto para as pessoas que por esta altura estão a passar dificuldades decorrentes por causa da seca. Há já outras províncias que vocês desenharam, há coisa de 2, 3 meses, esteve aqui o responsável do CAPRI falando-nos de Benguela com prioridade. Na realidade o projeto está feito para ser a nível nacional, mas pronto, temos que ir seguindo os passos com que podemos. Neste momento estamos em Luanda. A nossa ideia agora é dar continuidade, dar um salto para uma outra província. Benguela seria a próxima, porque nós já fizemos um trabalho de reconhecimento do local. Já tivemos em Benguela, tivemos uma equipa em Benguela para fazer um reconhecimento do espaço, falar com a repartição da educação de Benguela, ou seja, começarmos a trabalhar um bocadinho como é que seria o CAPRI em Benguela. Cada província tem a sua maneira de trabalhar, portanto isso tudo tem que ser analisado e trabalhado. Mas Cunene também não está de fora, já tivemos na Unicef exatamente para falar sobre isso, porque há uma necessidade muito grande de formar os professores dessa província. Portanto, Denise, e fazia mesmo a provocar, por exemplo, o BFA já fez esta proposta para levar o CAPRI ao Cunene, já que lá estão já também com o projeto. Este ano estamos a apoiar o CAPRI, estamos a apoiar esta iniciativa. Quanto ao futuro, tão logo tenhamos certezas, iremos anunciar. Neste momento estamos a falar de 2019 e as prioridades, o que foi dizer, foi Não, a questão é, vocês já fizeram a proposta do CAPRI ir para a província de Cunene neste projeto, por exemplo? Não tivemos esta conversa, ainda não. Ok. A província seria mais dispendioso também, não é, levar para o projeto fora de Luanda, até porque a iniciativa... Desculpe interrompê-lo, nós criamos equipas locais. Ok. Portanto, teria um gasto da formação, não é? Nós teríamos que ir lá formar a equipa, mas depois estando lá seria tudo normal. Seria tudo local.
Ok, então o CAPRE que está a capacitar professores do ensino primário e já desde o ano passado, nós estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa conversa, não há tempo para muito mais. Em termos globais, Margarida, como é que vocês olham para a situação do professor em Angola? Para a sua formação, para as suas condições sociais? É um caminho que já começou. Acho que o Ministério também está a trabalhar muito nisso. Ainda há muitas coisas que têm que se melhorar. Sim, não vou mentir, não vou dizer que estamos lindamente e que vamos continuar, não é? Acho que todos juntos temos que trabalhar para isso. Conforme a Denise também disse, nós temos que devolver à sociedade, não é? Temos que dar à sociedade, todos, não só o BFA, mas todos nós. Eu também faço isto para além de ser o meu trabalho, mas faço com amor e faço porque gosto de o fazer e porque acho que também devo dar aquilo que sei. Nós temos que passar conhecimentos, temos que ensinar, e a mim também me ensinam muito. Portanto, acho que é um caminho que todos juntos temos que percorrer, mas acho que estamos no bom caminho. Pelo que eu tenho visto, acho que o CAPRE tem feito com que a motivação dos professores e o percurso dos professores comece a ser visto de uma outra forma, e isso para mim é muito importante. Voltando à questão do CAPRE, esta questão das 3 áreas prioritárias que vocês estão a trabalhar para esta altura, foi proposta pelo próprio Ministério, ou vocês, depois de receberem o convite, fizeram um trabalho de campo? Fomos nós que criámos. O ensino primário é a base, não é? E é ali que nós começamos tudo. Não é bem ali, para mim ainda começa um bocadinho atrás, no pré-escolar, mas pronto, o ensino primário é essencial para todos nós, e achámos que, quando construímos o CAPRE, que estas seriam as 3 áreas que ponto de partida para todas as outras que depois vêm. Denise, para terminarmos, o BFA vai continuar neste ciclo de ações sociais, a par do que já nos falou, de que por este ano estão com o CAPRE e também com algumas iniciativas no CUNAN. Vocês pretendem continuar, por exemplo, na área da educação? Nós pretendemos continuar com a ação social. Sem sombra de dúvida, os projetos e os apoios à responsabilidade social do BFA vão continuar. Isto não parou em 2019. Quanto a 2020 e os anos seguintes, ainda não temos uma decisão final do que iremos apoiar e que projetos iremos abraçar. Mas sem sombra de dúvida que serão projetos que terão impacto e conseguiremos obter resultados e que de alguma forma contribuam para aliviar e para melhorar as condições de vida das populações. Vocês dependem dos apoios que vos são solicitados, ou também nós têm uma dependemos de um programa anual de responsabilidade social que é aprovado pelo nosso Conselho de Administração. E neste exato momento estamos a trabalhar nele. E é um programa passível de alterações que têm em vista é dinâmico, é um programa dinâmico, é um programa dinâmico, mas é passível de aprovação da nossa administração. Então, mediante esta aprovação e o que nós sentirmos e acreditarmos que seja uma prioridade no ano em que estamos a trabalhar, é a partir daí que desenvolvemos o programa para o ano. Ok, muito obrigado então pela sua presença. Margarida Guerra, para terminar, o que é importante passar a quem nos está a acompanhar quanto ao CAPRE? Como eu já disse, acho que, primeiro que tudo, apelar aos professores para que façam a capacitação. Portanto, neste apelo que faz, se tiver um professor, por exemplo, a nos ouvir que trabalha fora de Luanda e quiser dizer que ele vai assumir, por exemplo, os custos aqui em Luanda, mas quer ficar aqui para fazer a formação, é possível? É possível, sim. Ele tem que se dirigir a uma repartição e dizer que... mas pronto, lá está, tem que assumir os custos, porque o projeto está desenhado a nível nacional e, se Deus quiser, nós vamos chegar a todas as províncias. Mas ele quer acelerar já, não é?
É claro, possível? tem que ser, tem que ser. Ok, muito obrigado então, ilustre Margarida Obrigada. Guerra, coordenadora e pedagoga do CAPRE, e Denise Pinheiro, coordenadora da Direção de Responsabilidade Social do BFA. Cá estamos para outras informações relacionadas a este e outros projetos que vocês têm em carteira, para poder então também fazer chegar aos nossos ouvintes, a quem acompanha o vosso trabalho, mas que nem sempre tem a oportunidade de ouvir na primeira pessoa o que está a ser feito. Nós cá estamos para divulgar também o que o BFA e a The Bridge e o próprio Ministério da Educação estão a fazer neste sentido. Bom regresso aos vossos locais de trabalho e cá estamos. Muito Obrigada. obrigada. Senhor ouvinte, estamos a falar sobre o CAPRE, o projeto de capacitação de professores, levado a cabo pela The Bridge Global, o projeto do Ministério da Educação, que tem a parceria ou financiamento do BFA. Vamos ouvir música, daqui a pouco nós voltamos para uma ronda pelo mundo das notícias. Você está por aí, está muito bem sintonizado ao 92.3, é a primeira rádio académica de Angola, por sinal. Estamos com 6 anos de emissão e agradecemos sempre e sempre pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos.